Bom dia, irmãs, irmãos, amigos. Privilégio nós podemos congregar novamente, estamos aqui reunidos. Com todos esses problemas ainda, Deus tem sido gracioso conosco, tem nos permitido estar aqui nessa manhã. Nós vamos aproveitar bem a oportunidade, nos saudarmos uns aos outros e estarmos, acima de tudo, adorando ao nosso Deus, não é? Ele é digno. Irmãos, nós vamos dar continuidade aqui na exposição de Hebreus. Estamos na décima parte da exposição de Hebreus. E no meio aí do capítulo 6. Agora nós vamos ler aí, nós vamos estudar de 4 a 12. É uma passagem bastante difícil, talvez a mais complexa do livro e uma das mais difíceis também do Novo Testamento. Vamos buscar a graça de Deus, não é para isso, mas vamos ler primeiro o texto, Hebreus 6, de 4 a 12. Diz assim: É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo à ignomínia. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela, e produz erva útil para aqueles por quem também é cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas, se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos dessa maneira. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, continue cada um de vós, mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Vamos orar pedindo para Deus mais uma vez sabedoria, graça, para que possamos compreender, não é, essa passagem, extrair aqui alimento para nós nessa manhã. Ó Deus, como carecemos de sabedoria e da Tua sabedoria, Senhor. Carecemos de sabedoria do alto, porque nós só temos aquela que é animal e diabólica, Senhor. Ó Deus, por isso pedimos que o Senhor nos encha do Teu Santo Espírito nessa manhã. A todos nós aqui nessa manhã, Senhor, que sejamos tomados pelo Teu Espírito, para que compreendamos aquilo que a espada do Espírito fala. Ó Deus, sê conosco, Senhor, abra o nosso entendimento, abra nossas mentes, Senhor, que deixemos de lado toda a preocupação com o presente mundo, Senhor, com o presente momento, mas que tenhamos aqui a atenção devida à Tua palavra. Ó Deus, que nossos corações sejam quebrantados, Senhor, não pela palavra do homem, quem é o homem? Mas, Pai, pela palavra do Senhor, quebranta-nos, Senhor, endireita as nossas veredas, Pai, mostra-nos a verdade, por amor do Teu nome nós te pedimos, e em nome de Jesus, amém, Pai, amém. Irmãos, nós vamos olhar para essa passagem sob o tema, os perigos da negligência e a plena certeza da esperança, os perigos da negligência e a plena certeza da esperança. O que nós já vimos aqui nessas últimas exposições de Hebreus? Nós vimos que Deus exige perseverança dos seus santos. Nós vimos que Deus fala sobre a perseverança. O Espírito Santo usa o autor de Hebreus, desconhecido, para falar sobre perseverança. Aqui, talvez, a carta que mais fale sobre esse tema, sobre perseverança. Extraída daqui, talvez, para as grandes doutrinas da graça, para a última doutrina da graça, né? A perseverança dos santos, não é?
E também vimos que Deus exige crescimento no conhecimento de Cristo. Deus quer que nós não fiquemos somente no conhecimento básico sobre as doutrinas iniciais da fé cristã, as doutrinas complementares que nos levam à caminhada ao meio da vida cristã, e nem tampouco ficarmos somente presos nas últimas doutrinas finais da vida cristã. São elementares, diz aqui o autor, no capítulo 5, no capítulo 6, de 1 a 3, nós vimos na última exposição, não ficar só preso nessas doutrinas, mas há muito mais para conhecer a respeito de Cristo, que é chamado aqui de o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, algo muito profundo que o autor ainda vai falar sobre Cristo. E é isso que Deus quer, que nós tenhamos um conhecimento de Cristo mais profundo. Para que isso? Para que seus filhos sejam então maduros e firmes na fé contra os inimigos da sua própria fé. Existem inimigos da nossa fé, irmãos, e nós precisamos assim combatê-los da maneira correta e com as armas corretas. Vimos que precisamos então deixar de lado as coisas básicas da doutrina cristã e avançarmos para uma cristologia mais profunda. Essa foi a quinta exortação que nós vimos do autor, que ele disse ali no capítulo 5, no capítulo 6, versículo 1, ele diz: deixemo-nos levar para o que é perfeito, deixemos levar para a perfeição, mostrando Cristo. Precisamos conhecer mais de Cristo e ser mais parecidos com Cristo. É essa a perfeição que nós precisamos almejar e buscar, não é? Só que chegará um ponto, irmãos, em que Deus não mais permitirá isso. Não mais permitirá, diz aqui o autor, se nós persistirmos em negligenciar o estudo, em sermos tardios em ouvir, em sermos preguiçosos espiritualmente falando. Deus, apesar de inúmeros textos da palavra de Deus, diz que as suas misericórdias não têm fim, grande é a fidelidade do Senhor, Ele é longânimo, assaz benigno. Existem inúmeros textos que mostram um Deus misericordioso e que em extremo. Porém, também nesse livro aqui, em outras passagens, você vai ver que há um Deus justo e que ninguém brinca com Ele. De Deus, ninguém zomba. Deus é um fogo consumidor. E ninguém brinca com Deus. Ninguém brinca com Deus. Ninguém brinca de ser crente. Ninguém brinca de estar na vida, de estar na igreja. Ninguém brinca com isso. Deus é um Deus sério. E aqui ele vai começar a funilar mostrando isso. Então aqui nós veremos hoje que os benefícios, nós vamos ver os benefícios do progresso espiritual, bem como nós veremos também os perigos quando deixamos de crescer espiritualmente. E nós vamos dividir essa passagem que nós lemos em duas partes. Vamos estudar primeiro os perigos da negligência espiritual, vai aí de 4 a 8, do versículos 4 até o versículo 8, nós vamos ver então os perigos da negligência espiritual. A segunda parte, nós vamos ver então a plena certeza da esperança, uma nota de esperança, uma palavra de esperança do autor, dos versículos 9 a 12, que seria a segunda parte aqui, a plena certeza da esperança. O autor, uma nota aqui de esclarecimento inicial, é que o autor ele vai fazer uma analogia com a agricultura, mostrando o crescimento cristão. Ele vai comparar o verdadeiro cristão que cresce e que dá frutos com a terra que não produz nada, embora receba cuidados. Ele vai fazer uma analogia com a agricultura e vai explicar então os perigos dos que não produzem frutos e as bênçãos dos que frutificam para a glória de Deus, semelhante à parábola do semeador que Jesus conta nos evangelhos. Semelhante àquela passagem, nós vimos ali, nós sabemos que Jesus mostra que a semente caiu em terras diferentes. 3 delas não produziram efeito positivo, e a última produziu efeito positivo, é chamada de boa terra, que produz a 30, a 60 e a 100 por 1. E aqui o autor, pelo que nós entendemos aqui, podemos ver que ele extraiu das palavras de Jesus algo semelhante, para poder fazer essa analogia com aqueles que recebem, mas não produzem frutos, e aqueles que recebem e frutificam. Então vamos lá,
primeira parte, de 4 a 8, vamos ver os perigos da negligência espiritual, começando pelos perigos. Aqui a gente vê no versículo 4, que ele diz, a primeira coisa que ele diz é impossível. Nós vamos ver de novo essa mesma nota do autor no versículo 6. Ele diz, sim, é impossível. Vamos deixar encostado essa impossibilidade, a gente vai trazer de volta daqui a pouco. Mas vamos ver aqui o que ele fala primeiro, o que ele mostra aqui. Ele vai mostrar algumas experiências espirituais que até parecem legítimas, mas às vezes não são. E por isso eu disse aos irmãos, é uma passagem difícil, é uma passagem que nos traz um certo temor e nos traz um desejo de buscarmos a verdade e sabermos a respeito da nossa salvação. É algo que é como se Deus estivesse nos cutucando de maneira doída para que a gente desperte do nosso sono espiritual, da nossa mornidão espiritual. Então ele vai dizer aqui que existem experiências que até parecem que são, mas não são. Ele vai citar cinco experiências. Primeira, ele diz aqui no versículo 4, é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, a primeira experiência espiritual aqui, aqueles que foram iluminados. Iluminados aqui, irmãos, fala de um despertamento espiritual inicial. Há um despertamento espiritual. Algumas pessoas viram a verdade do Evangelho, ouviram aquelas verdades e foram batizadas. Essas pessoas pediram o batismo. Por algum motivo, aquelas verdades tocaram em seus corações. E essas pessoas tiveram aquele impulso de pedir o batismo. Então elas foram iluminadas. Iluminação geralmente está ligada com batismo no Novo Testamento. Então essa primeira experiência, elas foram batizadas. Elas entraram, digamos assim, elas foram tocadas pelo Evangelho e se curvaram a Cristo. Segunda experiência espiritual, aqueles que provaram o dom celestial. O dom celestial aqui, meus irmãos, são as bênçãos do Evangelho. Eles olharam para o Evangelho e viram todas as bênçãos. O que o Evangelho me dá? O Evangelho me dá vida eterna, acima de tudo. E o Evangelho, o dom maior do Evangelho, o presente, dom aqui, a palavra dom é presente de Deus. O presente de Deus para a humanidade é Cristo. Ele é o maior dom que Deus deu. Ele deu o seu próprio Filho, como dom pelo pecado para a salvação dos eleitos. Aí é que está, nós não podemos tirar a visão dos eleitos e daqueles que não são eleitos. Mas, aqui, o dom celestial, eles tiveram algum contato com essas bênçãos do Evangelho. E perceberam que o centro do Evangelho é Cristo. Cristo é Salvador. Perceberam isso. Em terceiro lugar, essas pessoas também tiveram uma terceira experiência, se tornaram participantes do Espírito Santo, irmãos. Participantes do Espírito Santo. Aqui muitas pessoas confundem, pensam que a pessoa foi cheia do Espírito Santo. Não é que ela foi cheia. As pessoas que estão ao redor de alguns que foram cheios do Espírito Santo acabam se impressionando. Aqui não quer dizer que, da mesma forma que eles provaram o dom celestial, e ele diz agora em terceiro lugar, se tornaram participantes do Espírito Santo, quer dizer que algumas pessoas estavam no mesmo ambiente onde o Espírito Santo trabalhou. Eles participaram não porque o Espírito fez uma obra neles, mas o Espírito Santo fez uma avaria. Lembram-se quando Jesus diz que quando ele diz para Nicodemos que o Espírito é livre, ele é poderoso, ele é soberano, ele vai para onde quer e ninguém o segura, e ele destrói o que ele quer, onde ele passa, e as pessoas veem isso. As pessoas percebem o poder do Espírito Santo.
às vezes ao seu lado, às vezes dentro da sua própria casa, em um parente que se converteu realmente, Deus fez uma obra, transformou aquela vida, e pessoas são impactadas com aquilo. E aquilo então tocou no coração dessas pessoas. Esse vento impetuoso do Espírito afeta a todos aqueles que estão dentro da igreja, embora não sejam da igreja. É impressionante isso, irmãos. É impressionante como o Espírito Santo pode fazer, pode mostrar para os outros, mas não chamar outros. É impressionante a soberania do Espírito. A pessoa pode chegar tão perto, mas não ser do Espírito. Não ser vivificada pelo Espírito. Em quarto lugar, provaram a boa palavra de Deus, versículo 5. Provaram a boa palavra de Deus. Alguns, por algum tempo, tiveram prazer na palavra de Deus. Alguns olharam para a palavra de Deus e aquela palavra mostrou para eles alguma coisa, tiveram prazer nela, tiveram afeição por ela, viram ali alguma coisa que de alguma forma lhes fez bem para a sua própria alma. E a palavra também, da mesma forma que o Espírito, também tem esse poder. Ela é misteriosa. E ela entra onde ela quer como uma espada de dois gumes. Porém, ela também só é eficaz no coração daqueles que o Espírito vivifica. Mas algumas pessoas são tocadas por ela. Elas veem algumas promessas de Deus na palavra e são alegradas com aquilo. Lembram-se da própria palavra do semeador? Alguns ouviram e ficaram felizes. Eu quero isso para mim também. Mas depois diz que eles largaram. Aquela terra não produziu. Outros ouviram também a palavra, mas a fascinação do mundo, das riquezas, roubaram aquela primeira, não é nem a fé, não é? Aquele primeiro impulso deles, e eles voltaram para o mundo. Outros, quando chegou a perseguição na vida cristã, eles abandonaram a fé. E o que Jesus diz? Que esses três tipos de terra não são a terra boa. Não é a terra boa. Até tiveram alguma experiência espiritual, mas não eram a terra boa. Irmãos, isso aqui mexe conosco, não é mesmo? E por último, ele diz aqui, olha que coisa impressionante, versículo 5, e provaram também os poderes do mundo vindouro. De alguma forma, essas pessoas dentro da igreja ouviram falar da vida eterna, ouviram falar da glória, ouviram falar que há um outro mundo aí, poderoso chegando, um mundo vindouro, futuro. Essas pessoas ouviram, isso entrou para dentro da cabeça deles, eles se alegraram por essas coisas eternas, futuras e poderosas da glória. Mexeu com eles de alguma forma. Mas ele diz aqui, versículo 6, e caíram. Caíram não quer dizer que a pessoa tinha uma fé legítima e perdeu a fé. Não existe isso. A fé legítima, ela é irresistível, ela é incapaz de ser destruída e ela é vitoriosa. Por quê? Porque é o Espírito Santo que garante isso. Ele é o selo de tudo isso. E uma vez dada a fé, ninguém a perde. Jesus diz que nenhum dos que o Pai lhe deu se perderá. Nenhum. Mas dentro daquele aprisco haverá falsas ovelhas. Dentro daquele mesmo aprisco cheio de cristãos, terão falsos crentes. Então ele diz, caíram. E quando ele diz, voltando lá então, do primeiro termo lá que ele diz, no versículo 4, e agora repete o versículo 6, é impossível, e aqui no versículo 6 ele repete, e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento. Irmãos, o que significa isso? Essa impossibilidade é aquilo que o autor disse no versículo 3, no final do versículo 3. Ele diz que no versículo 3, isso faremos, ou que falaremos mais sobre Cristo, continuaremos avançando no conhecimento de Cristo. Isso faremos se Deus permitir.
Quer dizer que então tem uma coisa que Deus não vai permitir. Deus não vai permitir. Deus não vai permitir que os falsos continuem dentro da igreja. Aqui o contexto, percebam, o contexto aqui é gente que está no meio do povo de Deus, mas não é povo de Deus. Pessoas que estão misturadas com os crentes, mas não são crentes. Não são ímpios que estão lá fora, nunca ouviram o evangelho, nunca tiveram experiências espirituais e nunca foram tocadas de alguma maneira pelo mover do impetuoso Espírito Santo, né? O furacão do Espírito. Não está falando de ímpios. Está falando de gente que está no meio do povo de Deus, mas que não são o povo de Deus. E então ele diz aqui que a vontade de Deus, aliás, tudo que está fora da vontade de Deus nunca se cumprirá, nunca se cumprirá. Ele diz que Deus não permite alguma coisa, e aqui ele então está falando disso, que é impossível. Por quê? Porque Deus não permite que aqueles que provaram tudo isso e caíram. E o cair aqui, irmãos, não é que alguém passou a rasteira nele, coitadinho, inocente, né? Sem querer caiu. Não é isso que o autor está falando. O autor afirma que alguns, mesmo entre o povo de Deus, e que provaram todas essas coisas, essas experiências espirituais, caíram. Esse caíram aqui significa, no original, irmão, se você estudar a fundo o termo cair, que o autor diz aqui, ele está mostrando que há uma atividade para a queda. Eles buscaram cair, eles quiseram cair, eles tomaram a iniciativa de apostatar, conscientemente, voluntariamente. Eles chegaram ao momento e disseram: não quero mais saber de Jesus, não quero mais saber da sua palavra, não quero mais saber da igreja, não quero mais saber de congregar, e saíram, ou caíram, melhor. Não é o caso de pessoas que às vezes por um momento, como o filho pródigo, acaba sendo iludido pelo mundo, acaba sendo chamado por causa de desejos carnais, desejos mundanos, acaba se desviando por um momento, mas depois há um arrependimento e volta. Deus chama e ele volta. Não é o caso aqui, mas é o caso de pessoas que conscientemente eles rejeitam, eles renegam, eles dizem: não quero mais esse Cristo, eu não quero mais essa vida, eu sou muito cortado em tudo que eu quero fazer, então eu não quero mais esse tipo de vida, e volta para o mundo. Isso é cair aqui. Vamos ler comigo, eu quero trazer um texto paralelo para você acompanhar comigo. É um texto que, como já vimos, os textos paralelos aí também do semeador, não é? Lá que Jesus ensina. Agora eu quero que você abra comigo em 2 Pedro, capítulo 2 de 2 Pedro, do versículo 20 até o 22, abriram aí? 2 Pedro 2, de 20 a 22, olha o que Pedro diz aqui a respeito dessas pessoas que estavam no meio deles, no meio dos crentes, no meio da igreja. Ele diz assim, portanto, é 2 Pedro, tá? Eu falei primeira? É 2 Pedro 2, de 20 a 22. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e se deixaram enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro. Pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o conhecimento da justiça, do que após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Irmãos, aqui a gente vê uma analogia também com a pecuária, não é? Ou com a criação, né, de algum animal. Às vezes você pode querer, tem gente aí que faz até festa de aniversário para cachorro, vocês já viram isso?
É uma coisa impressionante. E aí, você pode até fazer com que o cachorro pareça o seu filhinho e tal, mas vai chegar uma hora que ele vai te morder, ele vai agir como cachorro, a natureza está lá dentro. Você não pode fazer um cachorro se tornar uma criança, como se fosse um ser humano. A porca, a natureza dela é a lama, ela ama a lama. Ela é apaixonada, ela vive na lama, ela foi criada, projetada para aquilo, e ela não vai abandonar aquilo, ainda que você lave ela, você vista ela com um vestidinho de noivinha e faça a porca desfilar no shopping, mas uma hora ela vai voltar para a lama. É natureza. E aquele que não foi transformado em sua natureza, também vai voltar para o vômito e para a lama, ou para o mundo. É isso que Pedro está falando aqui. Então, vejam, esses aqui não tropeçaram involuntariamente, mas eles buscaram voluntariamente, conscientemente a queda. E quando o autor aqui de Hebreus diz, no versículo 6 ainda, que eles estão, é impossível renová-los para arrependimento, por quê? Porque para isso, por exemplo, houve um primeiro arrependimento. Esse arrependimento que ele menciona aqui é o arrependimento daquela primeira obra do Espírito Santo que salva. Ele se arrepende, ele volta para Deus. É um arrependimento que nós poderíamos dizer assim, como se fosse o segundo passo após ser vivificado. A pessoa é vivificada e ele se arrepende e volta para Deus, reconhecendo que Jesus Cristo foi o sacrifício suficiente para ele. E ele reconhece isso e vai para a igreja, e vai para Cristo. Mas para esses que caíram, seria necessário de novo crucificar o Filho de Deus e produzir esse arrependimento de novo. E Deus diz: não, isso não existe. Isso não existe. A nova conversão é uma vez só. A conversão é uma vez só, desculpa. Não existe nova conversão, segunda conversão. A conversão é uma vez só, o sacrifício foi uma vez só, o arrependimento inicial é uma vez só. Uma vez renegado esse arrependimento, não tem outro. Não tem outra possibilidade desse tipo de arrependimento, o arrependimento que é salvífico. Então ele está querendo dizer aqui, crucificaram de novo o Filho de Deus, seria a rejeição consciente da fé que ele confessou um dia. É ignorar a obra do Espírito Santo, é ignorar aquilo que o Espírito fez nele e dizer assim: não, eu não creio nisso, eu não creio nessa obra, essa obra do Espírito Santo que revela o sacrifício de Jesus. Talvez aqui seria semelhante ao que Jesus diz aos fariseus ali quando ele fez milagres, e os fariseus disseram assim: ele tem demônio. O que ele faz é por meio de demônios, falando para Jesus. E Jesus diz: esses não têm perdão, eles blasfemaram contra o Espírito Santo. Eles blasfemaram contra o Espírito Santo. É dar um pontapé na verdade que eles viram sobre Jesus. Não aceitar aquilo. Então ele está querendo dizer isso, ele está querendo dizer que não existe esse tipo de coisa. Não é que ele está querendo dizer assim: olha, se acontecer isso, vai ser rejeitado. Não, o que Deus está falando aqui é que não existe segundo arrependimento. Ou seja, não existe crente que cai. O crente não cai, o verdadeiro crente não cai. O verdadeiro crente, ele pode desviar-se por um período, já disse isso, mas depois o Espírito Santo toca no seu coração, e ele se arrepende e ele volta como filho pródigo. Aqui ele está querendo dizer que é impossível porque não existe, porque Deus não permite. O quê? Que uma pessoa que verdadeiramente recebeu a fé, renegar a fé e depois tomá-la de novo. Ele está querendo dizer: não, isso não existe. Não, isso não existe. Uma vez recebida a fé, ela fica para sempre. Então, irmãos, é uma passagem que precisa ser analisada muito devagar, cautelosamente, e podermos entender corretamente o que Deus está falando aqui nessa passagem.
Versículos 7 e 8, agora ele vai explicar. Ele diz assim, agora eu vou tentar explicar isso que eu já falei, versículos 4 até os 6, eu vou tentar agora mostrar através de uma analogia da agricultura. Preste atenção na analogia da agricultura. Ele vai falar, porque a terra que absorve ou que recebe a chuva que frequentemente cai sobre ela, aqui provavelmente falando alguma coisa que vem do alto, né? Que vem, lógico, a chuva vem do alto, né? Cai sobre ela, e produz erva útil para aqueles que também, por quem também é cultivada. Talvez falando de uma obra de um mestre, ou ajudando ali a cultivar aquela boa terra, uma pessoa, um cristão mais velho, um mestre, um pastor, um presbítero, auxiliando a mexer aquela terra, a cultivar aquela terra, que foi bem encharcada com o Espírito Santo. Há um trabalhar ali, e essa terra produz erva útil. Então essa terra recebe bênção da parte de Deus. Essa é a boa terra que Jesus ensina lá na parábola do semeador. É a terra que produz a 30, a 60, a 100 por um. Ela produz erva útil, frutos bons. Mas, versículo 8, se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada, e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Então, vejam bem, vamos supor que há um campo do lado de cá, de um agricultor, e vizinho dele tem outro campo, as terras são diferentes. Como provar se uma terra é boa ou não, e a outra é boa ou não? Qual das duas é boa? Vem a chuva, encharca as duas. Vem os agricultores, trabalham as duas terras. Porém, uma produz e a outra não. Ou produz só coisas imprestáveis. Não produz. Qual é a boa? É óbvio, a que deu fruto. Essa é a verdadeira, a boa terra, a outra não. Então é isso que ele está querendo dizer. Todas elas receberam de alguma forma aquilo que veio do alto. Todas elas foram trabalhadas por Deus. Ele mostra que apesar de todas essas bênçãos dentro da igreja, alguns receberão essas bênçãos, receberão entre aspas, não é? Receberão, ou seja, participaram, estarão no meio, participando daquilo, né? Mas não são verdadeiramente convertidos. Não são. Irmãos, isso aqui é uma passagem que pouco é falada no meio evangélico, pouco é pregada. Mas é uma passagem extremamente necessária. Sabe por quê? Porque é dessa forma que Deus mexe com as minhas minhoquinhas, na minha cabeça aqui, para que eu comece a olhar para mim mesmo e ver se eu estou ou não na fé. Se verdadeiramente eu estou dentro dos princípios de Deus ou não, se eu sou uma boa terra ou não, isso precisa mexer conosco. Não é com o teu vizinho, não é com a tua esposa, não é com o teu marido, não é com o teu filho, nem com o teu pai, é com individualmente, cada um de nós precisa mexer. Por que Deus permite que alguém esparrame joio no meio do trigo? Para mexer com o joio e para mostrar quem é quem. Por que Deus permitiu aquilo? Por que Deus permitiu? Ele não é soberano, não é poderoso, todo-poderoso? Por que ele permitiu sair uma mistura de gente junto com o povo de Israel do Egito, quando Moisés libertou? E foi para o meio do deserto. E lá eles morreram. Por quê que Deus permite essas coisas? É para usar, esse é o meio que Deus usa para mexer com a gente, para que a gente, é o método de Deus, para que a gente caia em si, para que a gente tema e volte para Deus, se apegue em Deus, mais ainda. Não há outro meio que Deus use, a não ser que nós o temamos e voltemos para Ele em arrependimento. Ou aquele que está firme, se apegue mais ainda, e diga assim: Senhor, eu não quero estar no meio desses que será rejeitado um dia como a terra ruim. Eu não quero ser queimado, Senhor.
Eu não quero ser um dia, quando as coisas esclarecerem no meio do povo de Deus, porque ninguém vai pegar carona de maneira falsa com o povo de Deus, mas um dia Deus vai trazer tudo à luz, e eu não quero ser rejeitado, Senhor. Eu não quero ficar para trás. Isso mexe com a gente. E quando mexe com a gente, sabe o que significa? Você é um eleito. Você é um verdadeiro crente. Quando você fica na dúvida, você fica, Senhor, mas esse texto aqui, isso aqui parece que não é isso, Senhor, mas será que é isso? Fala comigo, Deus. Aí então você volta para Deus, você chora, você pede para Deus, Senhor, fala com o teu servo, com a tua serva. É um bom sinal. É um bom sinal. Sinal que você está vivo, espiritualmente falando. Então, segunda parte agora. Ele termina então mostrando com uma passagem bastante difícil, bastante dura de ouvir, bastante pesada. Palavras que mostram realmente a bênção e a maldição. Ele mostra aqui que existe essa possibilidade real da apostasia. É lógico, a apostasia não fala de ímpios que nunca creram, mas é pessoas que são pseudo-crentes, que aparentemente creram, né? E vieram para algum tempo dentro da igreja, congregaram, reuniram e tal, mas depois abandonaram a igreja, né? Então isso é apostasia. Apostasia não é aquele que está lá fora, nunca creu e continua não crendo. Isso não é apostasia. Apostasia é um desvio. Aliás, é um abandono definitivo daquilo que ele tinha. Ele estava dentro, mas ele foi para fora. Como João diz, como Pedro falou agora também, nós lemos o texto de 2 Pedro 2, de 20 a 22. E João também diz, eles estavam conosco, mas não eram dos nossos, por isso eles foram embora. Estavam conosco, mas não eram dos nossos. 1 João fala sobre isso. Mas agora ele vem com uma nota de esperança, vem com uma nota de certeza de esperança. Você pode ter plena certeza da esperança. É óbvio que a plena certeza da esperança, nesse mundo, nesse exato momento, no nível que nós ainda estamos de caminhada cristã, de crescimento espiritual, muitas vezes essa plena esperança não é uma constante na vida da gente. Às vezes a gente tem quedas, às vezes a gente tem medo, às vezes a gente tem dúvidas. Senhor, será que eu sou eleito ou não? Será que eu estou no caminho ou não? Por que acontece tanta coisa errada na minha vida? Por que eu vejo pessoas ímpias crescendo, prosperando, e eu cada vez indo pior, se eu sou teu filho? Por que crer em Jesus Cristo, eu pensando que era a coisa mais, a melhor coisa a fazer, me está trazendo tanta dor, tanta tristeza e tantas tribulações e perseguições? E isso traz para a gente uma certa dúvida, um certo medo. Mas existe uma plena certeza da esperança. Existe. Olhando para quem? Para nós? Não. Olhando para Cristo, o perfeito sumo sacerdote, o eterno sumo sacerdote, aquele que você confessou um dia. Quando você olha para ele e fala, eu estou em Cristo, então eu estou seguro. Eu estou sangrando aqui nesse mundo, terrivelmente. Mas eu estou também em Cristo, então eu sou vitorioso. E ele vai dizer agora, versículo 9: quanto a vós outros, todavia, amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos dessa maneira. Ele está querendo dizer o seguinte: eu olhando para vocês, irmãos, eu sei que vocês são verdadeiros. Vocês não estão nessa categoria aqui de apóstatas, de terra ruim, que tiveram todas essas experiências e caíram. Não, eu creio em coisas, eu espero coisas melhores de vocês. Mais ou menos, como uma vez estudando, ouvindo o irmão Augusto, ele diz assim, é como se o autor estivesse pedindo desculpas aqui para a igreja, falando, irmão, desculpa de eu falar tão pesado assim com vocês, mas eu espero de vocês coisas melhores. Para mim, me convence o quê? O fruto que vocês estão mostrando até aqui. Olhando hoje para vocês, eu creio na salvação de vocês. Eu creio.
coisas que são melhores e pertencentes à salvação, são nada mais, nada menos do que o fruto do Espírito. Ele olha para aquelas pessoas e vê pessoas que se arrependeram, vê pessoas que pedem perdão, que são quebrantadas, humildes, mansas de espírito. Vê pessoas que estão buscando a justiça, que são pessoas honestas, que são pessoas que são transformadas, que eram maus maridos, se tornaram bons maridos, melhores um pouco, né? A mesma coisa, esposas, se tornaram melhores esposas. Pais que entenderam a função de pais, de propagadores do Evangelho dentro do lar, foram transformados. Filhos que aprenderam também a submissão aos seus pais, que é a representação dentro de casa da submissão a Deus. Crentes que estão aí querendo espalhar as boas novas, não só através de falar, mas também de uma boa conduta. O que adianta falar de Jesus e ser desonesto? E acabar manchando a glória do Evangelho? Então essas transformações, o autor olha e fala assim: eu creio que vocês são verdadeiros, eu creio que vocês são boa terra, eu creio por causa dos frutos, ainda que eu estou falando dessa maneira. E aí ele vai mostrar que os crentes então já haviam amadurecido, cresceram e deixaram as coisas infantis, e agora eles já sabem discernir o bem e o mal, começam a discernir o bem e o mal, então isso é bom, são frutos. Mas ele vai agora no versículo 10, ele traz para Deus, ele diz assim: eu estou convencido e por isso eu creio, e mais do que eu, é importante você convencer a Deus. Agora, não é que você está convencendo Deus para que Deus te aceite, não, é para que você tenha descanso no seu coração. E ele diz assim, versículo 10, presta atenção: porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Presta atenção nessa passagem, nesse versículo. O autor agora mostra que ele sabe do amor que os hebreus tinham pelo Senhor, o amor que os hebreus tinham pelo nome do Senhor. Como que ele sabia se o amor é algo interior, é um sentimento interior, é subjetivo? Como é que ele sabe que aquelas pessoas amavam a Deus? Por causa do serviço que eles prestavam aos irmãos. Ele não está falando aqui: eu sei que vocês amam a Deus porque vocês vão lá na favela todo fim de semana levar comida para os pobres. Faz parte isso? Faz. Mas se não começar dentro da tua casa, não tem valor nenhum, é hipocrisia. É hipocrisia. Eu sei que o fulano é crente porque ele cuida tão bem dos parentes deles, que nem são crentes. É obrigação dele cuidar dos parentes? É obrigação cuidar dos parentes também. Mas primeiros da fé. Primeiros da fé. Então, se isso não é visível, olha só, ele está mostrando que existem frutos visíveis, palpáveis, que nós sentimos, que nós vemos, que nós ouvimos, e que são reais, são quase que dá para tocar, que provam que existe uma verdadeira fé nesses crentes, no crente. É isso que ele está querendo dizer aqui. Então, ele vai mostrar que tudo é confirmado, essa fé legítima é confirmada pelas obras de misericórdia, de serviço para com a igreja local deles. E ele diz aqui, nesse versículo 10, que isso não ficará sem galardão, e eu vou explicar daqui a pouco, guarda aí essa palavra. Aí você vai dizer assim: mas irmão, você não estava querendo dizer que a salvação é pela graça e não pelas obras? Então quer dizer que eles têm que fazer as obras na igreja para que Deus não seja injusto e reconheça e lhes dê um presente, um galardão? Calma aí, pega isso aí de novo, deixa na prateleira e daqui a pouco eu volto. Vamos lá. Aí ele vai dizer então: isso não ficará sem galardão. Muito bem, versículos 11 e 12. Mas existe alguma coisa que precisa ser feita. O que é? Continuar a dar esses mesmos frutos. Jesus ensinou lá, já falamos sobre isso, a parábola da videira. João 15, ele diz que sem mim nada podeis fazer.
E mais do que isso, ele diz que aquele que produz fruto, aquele ramo que produz fruto, o Pai o limpa, poda, não é? Tira os frutos, para quê? Para que produza mais fruto ainda. A vida cristã é uma produção de fruto constante. Fruto, irmãos, não confunda fruto com evangelismo que produz convertidos. Não. Dar fruto para o reino de Deus não é porque você pregou para 1, para 2, para 3 pessoas, né? Tem gente que está até contando, fazendo um caderninho lá. Olha, eu já converti 50 pessoas. Coitado, esses 50 vão ser apóstatas. Se você converteu esses 50, eles vão abandonar Cristo. Se não foi Cristo que converteu, eles vão abandonar a igreja. Ninguém converte ninguém. Não é isso. Fruto aqui é fruto de arrependimento, é fruto de vida de perdão, vida de reconciliação, de não fazer inimizades, de quebrar barreiras, de ser honesto, de viver em justiça, de pegar os princípios de Deus, da lei de Deus, entrar para dentro do teu coração e falar: aqui eu ainda estou falhando. Nessa área aqui, eu pego um texto lá, nessa área aqui da sensualidade, não adulterarás, eu ainda tenho vícios pornográficos, então eu ainda adultero. Senhor, tem misericórdia de mim, salva-me de mim mesmo e liberta-me desse pecado de adultério. É isso que produz fruto. Existe o serviço, sim, dentro da igreja, muitas coisas que você pode fazer, mas precisa ser um serviço limpo. Não ponha a mão suja no serviço da igreja. Não ponham as mãos sujas naquilo que é santo. Então é isso que ele está falando aqui. Ele termina dizendo isso aqui: desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência, para a plena certeza da esperança. Como é que eu tenho esperança que eu sou salvo? É que eu continuo produzindo esses frutos. Aqui não está falando de perfeição, mas está falando de continuar produzindo frutos. Até onde Deus me mostrou, eu estou procurando andar corretamente. E aquilo que eu ainda não consegui, eu estou buscando para melhorar, para crescer, para amadurecer, para chegar mais perto do varão perfeito, a estatura do varão perfeito que é Cristo. Eu quero ser mais Cristo e menos eu. Quero que Cristo cresça e eu diminua. E ele diz, versículo 12, para que não vos torneis indolentes. O termo indolente aqui significa preguiçosos. Eu queria que ligasse já, porque daqui a pouco eu vou projetar. Estamos chegando no fim. Indolentes aqui significa preguiçosos. Então o autor está olhando para os crentes e diz assim: vocês não são indolentes, vocês não são preguiçosos espiritualmente falando, vocês não são negligentes nas coisas espirituais, vocês não são tardios em ouvir. Eu quero crer nisso, eu estou vendo isso, o empenho de vocês. E eu creio que vocês estão crescendo, por isso eu tenho esperança de coisas melhores e pertencentes à salvação. Mas vocês não podem parar onde vocês têm que continuar produzindo frutos. Então ele diz no versículo 12, pelo contrário, olha o que eu vejo em vocês, eu vejo em vocês que vocês são imitadores daqueles que pela longanimidade, pela fé e pela longanimidade, ou seja, pela perseverança, herdam as promessas. Ele está já fazendo como é que eu posso dizer aqui? Um tira-gosto, né? Uma entrada para falar aquilo que vai falar no capítulo 11 dos heróis da fé. Eu creio que vocês são imitadores dos heróis da fé, que eu vou relacionar daqui a pouco a alguns crentes do Velho Testamento, que são nossos modelos de fé perseverante, foram perseverantes até o fim, eles não caíram, eles foram vitoriosos, não por causa da força deles, mas por causa do Deus deles em quem eles criam. Então vocês são imitadores dessas pessoas, quer dizer, já está mostrando, aqui ele está sugerindo que existem pessoas já chegando lá,
pertinho já da entrada da glória. E ele fala assim: olhe para essas pessoas, imitem, e vocês são imitadores deles. Por isso vocês também vão receber o galardão, porque vocês vão perseverar até o fim. Então, irmãos, é isso que ele está querendo dizer aqui. Muito bem. Indolência eu já falei. Fechando aqui agora. Daqui a pouco eu vou explicar. Eu sei que vocês estão querendo que eu explique o que significa o galardão. Vamos chegar lá já já. Muito bem. Então vamos à conclusão. As conclusões desse texto. Eu vou tirar o microfone aqui, só para tirar. Opa. Só vai ficar mais fácil aqui. Bom, quais as conclusões que a gente tira desse texto, irmãos? Primeira grande lição, a principal, eu acredito que a principal lição desse trecho aqui é que após a falta de crescimento, a falta de crescer como na vida cristã, em breve vem a apostasia, que é impossível de ser remediada. A grande lição aqui, irmãos, é que ele está dizendo o seguinte: parar na vida cristã não é que você ficou em ponto morto, você engatou marcha ré. Não existe parar, não existe estagnação na vida cristã. Se parar, volta para trás. Como eu disse naquela aula anterior, naquela pregação anterior, nós estamos remando contra a correnteza. Se tivéssemos a favor da correnteza, mesmo sem fazer esforço nenhum, a água nos levaria para o alvo. Mas não é o caso. Nós estamos remando contra a correnteza. Então não existe ficar parado, existe retrocesso. E o retrocesso vai levar à apostasia, a abandonar a fé cristã. E isso não tem remédio. Não tem remédio. O verdadeiro eleito, ele recebe a fé em Cristo, e através dos meios de graça, vocês já sabem o que é meio de graça, eu já falei bastante aqui sobre os meios de graça, mas eu vou falar de novo. Leitura da palavra de Deus, vida de oração, uma vida de arrependimento, de perdão, uma vida de congregar, envolvimento com a igreja local, leitura de bons livros, ou ouvir bons hinos. Até hinos ajudam e muito, irmãos, na nossa fé. Agora, bons hinos, né? Vamos ser criteriosos nisso aí. Vamos combinar isso. E aí vai. São coisas que edificam. Essa edificação significa crescimento. Então o crente, ele cresce na graça. Ele vai crescendo e continua dando frutos até o fim. Ele não para de dar frutos. Ele vai crescendo até o fim, até o último dia. Então ele é a boa terra que dá fruto a 30, 60, 100 por um, que você acha lá em Marcos. Aliás, eu queria que você lesse, que você estudasse Marcos capítulo 4. Deixa eu ver aqui onde que começa. Leia em casa 4 de Marcos, de 1 a 20. Marcos 4, de 1 a 20, é a parábola do semeador. Marcos, acredito que vai ser mais simples e bastante, vai ajudar a entender esse texto aqui que nós lemos hoje, de Hebreus, tá? Marcos 4, de 1 a 20. Então, é isso que o crente ele é uma boa terra. Segunda lição, da mesma forma como no meio do povo de Israel existiram os falsos judeus, e no meio da plantação de trigo cresceu também o joio, assim também na igreja existem os falsos crentes, irmãos. Isso é uma realidade infeliz que existe. É uma coisa que nós não podemos evitar. É uma realidade, irmãos. E não sou eu que estou dizendo. Mas existem os falsos no meio dos verdadeiros, que um dia, pelo fogo ardente da provação e pela espada afiada do Espírito, que é a palavra de Deus, serão desmascarados e cairão e sairão do nosso meio. Coisa triste de dizer, mas é a grande realidade. Eles não aguentarão a provação, o fogo da provação. O verdadeiro vai aguentar, porque ele se apega a Cristo.
Nós cantamos agora há pouco, eles buscam a Cristo. E buscar significa ter poder para resistir diante do dia mau, das circunstâncias terríveis. E a própria palavra vai expô-los, porque um dia ele vai pecar contra o princípio e não vai se arrepender. E Jesus diz ele diz uma passagem, não sou eu que julgo vocês, é a minha palavra que vai julgar vocês. Se vocês estão na palavra ou não. É a minha palavra que julga. E a palavra vai julgar. Aquele que não permanecer na palavra, ele vai cair. Muito bem, agora vamos lá, eu sei que você está esperando, né? O galardão que Deus concede aos eleitos nunca será por mérito, mas também é por graça. Não é salário, mas é dom, é presente. O galardão é presente, sabe por quê? Porque se você perseverar, não foi por tua força, não foi por tua sabedoria, não foi porque você é mais bonitinho do que o teu vizinho, o teu marido, tua esposa. Mas é por graça, é pelo poder do Espírito Santo na sua vida. Uai, então por que Deus dá presente, galardoa? Lembram-se daquela passagem que Jesus chama lá no final, capítulo 25, se eu não me engano, de Mateus, e ele separa, 25? Ele separa as ovelhas dos bodes, e ele diz, vinde a mim, benditos de meu Pai, falando para as ovelhas, né, ao seu lado direito, porque tive fome e me desse de comer, tive sede e me desse de beber, e várias coisas, e fizeram. Aí eles disseram, mas quando tivemos assim, e fizemos tudo isso para o Senhor? Toda vez que fizesses a um dos meus pequeninos irmãos, a mim o fizesses. E aí então eles vão ganhar o prêmio, o presente. Vai entrar, semelhante à parábola do servo fiel, né? Vão entrar no gozo do seu Senhor. Mas eles não mereceram? Pois é, Deus é tão gracioso, né? Ele dá presente até para quem não merece. É isso. Santo Agostinho sacou isso aí. Santo Agostinho, ele conseguiu entender isso. Ele disse, Santo Agostinho escreveu, portanto, se os teus méritos são dons de Deus, Ele não coroa teus méritos como méritos provenientes de ti. Não. Mas os próprios dons graciosos de Deus. Deus coroa, ou Deus presenteia até os seus próprios dons graciosos. Ele dá dons aos homens. O dom aqui que ele está se referindo, e nós vamos pegar carona em Santo Agostinho, é o dom da perseverança dos santos, de permanecer dando fruto, de ser fiel a Deus até o fim. Isso é um dom de Deus, e Ele vai te dar um presente no final. Aí, embora não é mérito seu, não seja mérito seu, nunca é mérito humano, mas Deus é generoso, assaz benigno, extremamente generoso. Generoso em medidas que nós não compreendemos. Muito bem. Qual a aplicação que a gente tira de tudo isso, fechando agora? A aplicação é, vamos trazer para nós então a realidade desse texto. Não fique à margem da vida cristã. Não fique à margem da vida cristã, irmão. Não fique empurrando com a barriga. Uma vida cristã morna, sem profundidade, sem desejo de crescimento, sem amadurecimento, sempre criancinha, sempre dando os mesmos problemas, sempre patinando nos mesmos erros, sempre voltando nos mesmos rudimentos. Avance, né? Apegue-se a Cristo. Apegar-se, eu quero dizer aqui, aquilo que nós estudamos no capítulo 4 de Hebreus. Ele diz, apegue-se firmemente. Melhor, ele diz assim, versículo 16, capítulo 4, acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de encontrarmos graça, para misericórdia e graça para socorro em ocasião oportuna.
Irmãos, ele está querendo dizer, eu estou querendo dizer, irmãos, que nós só vamos vencer por causa da graça que Cristo dá. E eu preciso me apegar a Ele. Eu preciso estar cada vez mais próximo dEle. Eu dependo dEle totalmente para vencer. É a única chance que nós temos de conseguir perseverar até o fim. Irmãos, existe uma frase, né? Eu ouvi isso aqui muito no início da minha carreira cristã. Muitas cantoras evangélicas, né? Pessoas aí que eu ouvia, falavam assim: Deus, eu quero estar no centro da tua vontade. Você não ouviu falar isso? Você não ouviu essa frase? Senhor, eu quero estar no centro da tua vontade. É muito bonito falar isso, né? É muito bonito. Isso é implicativo. Isso precisa ser entendido para que a gente possa estar no centro da vontade de Deus. Centro não é na beirada. Centro não é na periferia. Centro não é você chegar na praia e olhar só a areia e sentir o mormaço, né, que vem do mar. Não vou falar marmaço, né, que é feio, mas é aquele vento quente que vem do mar, e você voltar para casa. Não, eu chego na praia, eu quero mergulhar, eu quero engolir a água salgada, eu quero me embriagar, eu quero me afogar. Não, nem tanto. Mas eu quero experimentar o que é o mar. E lá no meio, até onde dá pé. Eu não quero ficar só na prainha ali. Pisar na areia, eu piso ali no parquinho perto de casa, tem areia. Eu não quero isso, eu quero muito mais de Cristo. É isso, irmãos, que falta para a igreja, muitas vezes, um envolvimento maior, uma vontade de crescimento, estar no centro da vontade de Deus. Então, já que você quer estar no centro da vontade de Deus, mergulhe de cabeça no conhecimento de Cristo. Primeira coisa, conheça mais o seu Deus, Jesus Cristo. Estude mais a palavra, participe mais das reuniões, tenha uma vida de oração, leia mais a respeito de Cristo, conheça, estude, pegue boas fontes, porque existem muito mais fontes ruins sobre Cristo, né, do que boas, mas tem muita coisa boa para estudar. Se apegue a esses conhecimentos, mergulhe de cabeça nesse conhecimento, e também no serviço prático da vida da igreja local, em que você está inserido. Às vezes a gente fica olhando a igreja, mas essa igreja não faz nada, né? Nossa, essa igreja aqui, morna, né? Não tem nada, não faz nada para as crianças, não faz nada para os jovens, não tem mais aquela atividade. E você? O que você está fazendo? Olha para você, envolva-se, ofereça-se. Às vezes é verdade, eu não estou dizendo que você está errado. Às vezes a igreja chega num ponto que ela fica meio estagnada também, não é? Mas você pode ser um instrumento que Deus vai usar para despertar e renovar a ânsia de continuar evangelizando, fazendo eventos e coisas, não é? E serviços, renovando, restaurando o salão e um monte de coisas, eu não sei, mas pode ser você. Às vezes a gente fica olhando para tudo aquilo, só critica, só fala mal. Não tem isso, não tem aquilo, eles não fazem isso, eles não fazem aquilo. Que gente mole. Que gente que não faz nada. Você é o outro deles. E pior, né, que você está vendo e não está fazendo nada. Irmãos, tem uma frase também antiga, desculpe por colocar essa frase aqui, mas eu acho que ela pode nos ajudar. Mas olha que frase. Uma mente vazia é uma oficina para Satanás. Você já ouviu falar dessa frase, né? Se você não enche a cabeça com o conhecimento de Cristo, se você não se envolve com coisas boas, produtivas, você vai começar a ver tanta coisa errada e vai mesmo. E aquilo vai ser uma oficina para Satanás fazer uma obra na tua vida muito ruim. Uma obra muito ruim. Não deixe que isso aconteça, irmãos. Se envolva com a igreja. Ofereça-se. Tem muita coisa que você pode fazer. E tem muita coisa que você pode conhecer a respeito de Cristo, principalmente. Não é só fazer, não é? Mas é conhecê-lo.
Seu Pai Celestial quer que você não somente o conheça plenamente, mas que este conhecimento seja frutífero através de sua vida, para a expansão do reino de Deus. É isso que eu falei desde o começo. A transformação de Deus na sua vida, por causa do conhecimento de Cristo, vai fazer com que outras pessoas desejem o mesmo Cristo que você tem. Vai ofender o mundo. Nós precisamos ser ofensivos para o mundo. Às vezes a gente é tão inofensivo, né, que a pessoa, será que ele é crente mesmo? Eu não vejo nada diferente. Entre ele e o outro ímpio lá é tudo igual. Ele faz as mesmas coisas. Não tem uma brechinha de diferença. O que chama atenção? Qual o fruto do Espírito que nós estamos demonstrando? Será que os parentes que me conheceram antes de eu me converter ao Senhor sabiam que eu era um marido miserável e teve alguma transformação, por exemplo? Que conhecem meu relacionamento com a minha esposa? Será que mudou alguma coisa? Mexeu com alguém essa mudança? É isso que Deus espera. Sua motivação para isso, irmão, não é o que você ganhará de Deus ou dos homens. Não espere galardão aqui agora. Sabe por quê? É o que você já ganhou imerecida e graciosamente. O que é que você já ganhou, irmãos? O que você já ganhou? Leia comigo aqui embaixo em vermelho. Todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Irmão, você já ganhou o galardão, irmão. Você já ganhou o galardão antes de merecer, e você nunca vai merecer, nunca vai merecer, mas Deus já te deu. Por isso, seja grato a Deus, seja fiel então, obedeça a sua palavra, e aprenda com Deus a ser realmente um crente que ofende o mundo. Aprenda com o Senhor a ser um filho que glorifica o nome dEle, que demonstra que você o ama, que demonstra que você não é uma pessoa que está empurrando a sua fé com a barriga, mas que você tem compromisso com Ele, que você quer viver com realidade de vida. E Deus nos ajude, né, irmãos? Eu sou o primeiro da lista que precisa disso. Vamos orar? Ó Deus, obrigado pela Tua palavra que também nos ofende, Senhor. Obrigado porque essa ofensa é para a salvação, porque a Tua tristeza, a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação. É isso que eu peço para mim e para todos os meus irmãos aqui nessa noite. Confirma, Senhor, a plena certeza da esperança em nossos corações, Senhor. Através de um temor, através de uma vida que está olhando para essa palavra e está temendo a queda, faz com que nós possamos temer sermos como a terra que será queimada e amaldiçoada, mas que nós possamos desejar ser aquela terra que produz bom fruto. Senhor, que essa chuva que vem caindo constantemente sobre nós, sobre essa pequena igreja, constantemente, venha a produzir fruto em mim e em todos os meus irmãos aqui nessa manhã. Ó Deus, nós não queremos ser infrutíferos, Senhor. Nós não queremos produzir espinhos e abrolhos, mas nós queremos produzir erva útil. Nós queremos ser atraentes para o mundo, e graciosos e que te dão prazer. Faz isso em nós, Senhor, por favor. Continue a tua obra e nos dê o Espírito Santo de perseverança, para que nós continuemos produzindo esses frutos até o fim. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém.